Colegas, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Graça e paz a todos. Vamos continuar com a nossa sessão de hoje. Na última aula falamos de Atos, ou no último vídeo, e agora vamos entrar nas epístolas paulinas e também vamos falar de Romanos e outras cartas. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de partilhar a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor seja conosco, nos dê sabedoria para podermos, Senhor, meditar na sua palavra e partilhá-la com entendimento. Que o Senhor possa nos ajudar e o Senhor possa nos iluminar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois de termos falado de Atos, que é um livro de transição entre evangelhos e, e, e as epístolas, aqui vamos tratar das epístolas às igrejas, a pastores e pessoal. As epístolas, como um todo, desenvolvem as doutrinas básicas ou seminais fundamentais dos evangelhos e mostram como elas podem transformar a vida dos crentes. Neste caso, as epístolas mostram como como a doutrina bíblica ou as doutrinas do evangelho são capazes de transformar a vida dos crentes. Paulo escreveu 9 cartas às igrejas e 4 a indivíduos. Quando falamos de 4 indivíduos, estamos a falar de 1ª, 2ª Timóteo, depois Tito e Filemão. Vamos ver isso de forma detalhada mais em frente. Quando Paulo faz isso, ao escrever cartas às igrejas e 4 indivíduos, ele procurava instruir, corrigir e encorajar os crentes por todo o Império Romano, já que na altura o Império Romano é que dominava. Paulo queria que os cristãos baseassem sua prática na realidade de sua posição em Cristo Jesus. O que significa que a sua vida, as suas ações, a sua prática devia estar baseado em Cristo Jesus, na sua posição. Quem sou eu em Cristo Jesus? Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? E pelo fato de perceber a sua identidade em Cristo Jesus, então as suas ações deveriam ser ou deveriam estar em conformidade com esta posição. Paulo, sob inspiração do Espírito Santo, foi capaz de lidar com problemas e questões específicas da sua época, com perspectivas que são universais e infinitas. Estamos a dizer que Deus lhe deu sabedoria suficiente para lidar com desafios da sua época, problemas da sua época, mas a perspectiva, o alcance dessa resolução desses problemas ou conflitos é universal e infinito. O que significa que nós hoje conseguimos ser desafiados por estes problemas, ou seja, essas propostas de resolução de Paulo. Hoje também somos desafiados a nos conformar naquilo que Paulo propôs como modo de viver da própria igreja. Claro, tem assuntos que são locais, mas tem muitos assuntos que Paulo vai tratar que são universais. E nós hoje somos desafiados a agir em conformidade. Nestas 3 epístolas, mesmo as questões mais mundanas estimularam sublimes pensamentos na mente do Paulo, os quais ele pôde expressar com espantosa versatilidade. Claro, Paulo era um tipo formado, alguém inteligente. Escritores ou estudiosos dizem que tinha sido formado em filosofia e teologia da época. E, então, a sua versatilidade em lidar com assuntos, a sua capacidade de reflexão em lidar com os problemas,
de refletir também em torno dos problemas mundanos e trazer pensamentos mais elevados como respostas pontuais, vão ser notórios por causa da bagagem epistemológica, ou bagagem teológica, filosófica e também antropológica que em algum momento ele tinha. Paulo estava constantemente adaptando o seu estilo às situações transitórias que encontrava. Ele era capaz de ser lógico, pessoal, retórico, lírico, formal, prático, emotivo. Estamos a dizer que Paulo ele adaptava o seu estilo a cada situação que ele encontrava no momento que se deparava com ele. Alguém equilibrado, capacidade de adaptação. O uso da epístola como meio de revelação era desconhecido. Usava-se outros meios que vemos no Antigo Testamento, mas a epístola não. Até que o apóstolo Paulo e seus contemporâneos introduziram a epístola como meio de revelação, e não necessariamente a epístola. Não introduziram a carta. A estrutura da carta já existia, mas como meio de revelação foi uma introdução dos nossos colegas. Queridos, as epístolas de Paulo estão saturadas de doutrina, mas estas se destinavam a uma aplicação prática e não a uma especulação teórica. Diferente do que muitas vezes encontramos hoje, que parece que a doutrina que tem sido veiculada em algumas igrejas baseia-se mais em especulações teóricas, filosóficas, já tem algumas especulações teológicas e que não têm um valor prático em termos de mudança de vida. Para Paulo já não. As epístolas, ou a doutrina veiculada nas epístolas, destinava uma aplicação prática. Em virtude do seu formato e característica pessoal, os escritos de Paulo são com propriedades chamadas de carta, por uma razão simples, porque a estrutura, a característica, o formato, respeitava aos padrões do que era carta na altura, ou exigido na altura para uma carta. Geralmente, as epístolas seguem a forma padronizada das cartas dos dias de Paulo, o nome e a profissão do remetente, o nome do destinatário, uma saudação ou desejo de prosperidade, o corpo principal da carta, uma despedida com saudações conclusivas e expressão de bons desejos e assinatura. É o que pode-se ver, e Paulo segue essa estrutura em quase a maior parte das cartas que ele escreve, se não todas. Paulo seguiu o procedimento usual de usar um escriba ou amanuense para a forma final de suas cartas, mas ele escrevia as linhas finais e assinava de próprio punho com o fim de garantir a autenticidade, para que as pessoas pudessem perceber que, de fato, esta carta foi assinada por apóstolo Paulo. Ao ler estes textos, podem perceber estas referências que estamos fazendo. Filemão, evidentemente, foi uma exceção. Filemão, 19. O processo de ditado permitiu a liberdade e o vigor do discurso, visto que o tacanho serviço postal do Império visava somente os negócios oficiais. Paulo delegou auxiliares para que levassem suas cartas, mas também transmitiu mensagens suplementares. O Novo Testamento contém 9 cartas paulinas às igrejas e 4 a indivíduos, que vamos trabalhar nos mesmos nos próximos dias. É evidente que Paulo escreveu cartas que hoje se acham perdidas. E parece-me também que não é nossa tarefa encontrarmos cartas, terceira ou quarta carta aos Coríntios,
e colocarmos e exigirmos que seja colocado como canônico. Podem servir os outros livros apócrifos para o nosso estudo pessoal, o enriquecimento da nossa bagagem teológica, pode, mas que não sejam, que não forcemos que sejam tidos como canônicos. As 3 epístolas canônicas de Paulo se acham arranjadas de tal modo que as primeiras 9, neste caso as igrejas, e as últimas 4 estão em ordem de extensão decrescente. Agora, se estamos a falar das epístolas de Paulo, quem é este Paulo? Como é que ele converteu-se e qual é a missão dele? Saulo nasceu cidadão romano em Tarso da Cilícia, um centro cultural. Possivelmente recebeu uma educação grega antes que sua família se mudasse para Jerusalém. É nesta lógica que acredita-se que Paulo tenha tido uma formação filosófica, uma formação helenística. Aprendeu a profissão de fabricante de tendas, mas como judeu de puro sangue, da tribo de Benjamim, recebeu o privilégio de educar-se aos pés do Rabino Gamaliel. Rabino Gamaliel, na altura, não era qualquer pessoa, era um grande mestre. E como fabricante de tendas, Paulo usa a sua profissão e, quando as circunstâncias exigissem, ele trabalhava como bivocacional, como fazedor de tendas para poder ter o que comer, e quando as igrejas apoiassem, ele trabalhava a tempo integral para poder ter, e eles para avançar o evangelho, e a igreja, e ele tinha o seu sustento através dos apoios da igreja. Sua mente perspicaz e seu zelo religioso o punham em vantagem acima de seus conterrâneos judeus. E como um jovem fariseu, Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão. É um fato este que nós precisamos considerar, que a capacidade intelectual que Paulo tinha, o fervor religioso. Então ele faz aqui o que nós chamamos de relação entre fé e razão. O conhecimento, o intelecto com o fervor, não é? Com a harmonia entre fé e razão. E essa percepção clara que Paulo tinha, então permitia com que eles tivessem vantagem. Paulo não era menos douto e também não era espiritualmente frio. Tinha um fervor religioso e também era alguém que podemos chamar hoje de cérebro acadêmico. Então, juntando esses 2 elementos, ele fez um trabalho que ele tornou destacado ou notável diante dos conterrâneos dele. E isso faz diferença até os nossos dias de hoje. Embora que hoje muitos que nós encontramos na praça ou são muito zelosos, fideístas, ou são racionalistas. Não se espera que sigamos extremos, mas tenhamos o equilíbrio que o apóstolo Paulo tinha. Acredita-se também que o apedrejamento de Estevão, o fato de ele ter presenciado o apedrejamento de Estevão, fez muita diferença, porque Paulo viu um jovem resistente a morrer pela causa do Evangelho. E o que provavelmente levou Paulo a pensar: se esse tipo aqui resistiu, morreu pela causa do Evangelho, não será que o que ele está a defender seja verdade? Então, cresce que a firmeza de Estevão tenha também impactado o apóstolo Paulo. Paulo perseguiu energicamente os cristãos em Judeia e decidiu levar sua campanha ao nordeste de Damasco, quando o encontro com Cristo ressurreto mudou completamente sua vida. Ele permaneceu 3 anos na Arábia e Damasco, antes de ser introduzido por Barnabé à presença dos apóstolos em Jerusalém. E aqui, que em argumento se entende que Barnabé fica como uma espécie de um mestre de Paulo, não é? Como quem introduz Paulo. Quando os apóstolos tinham medo de Paulo, a maioria deles, Barnabé, ele conduz Paulo, orienta Paulo e insere Paulo no colégio apostólico.
Depois de 15 dias, uma trama contra ele forçou a sua partida e ele gastou cerca de 10 anos na Cilícia e Síria, primeiramente em Tarso e depois em Antioquia. Após seu regresso a Antioquia, Barnabé, Paulo e Marcos embarcaram na viagem missionária, porém Marcos logo desistiu, mas Barnabé e Paulo ministraram em Chipre, na Panfilha da Galácia. Quando Paulo desiste, Marcos desiste, Paulo já não quer saber de Marcos. Em termos de temperamento, cresce que provavelmente Paulo era colérico e não queria, entre aspas, brincadeiras, mas a paciência de Barnabé, não é? Apoiou muito Marcos, tanto que mais tarde Paulo solicita Marcos e também Marcos hoje é tido como escritor do Evangelho de Marcos. Este Marcos terá desistido na primeira viagem. Isso também nos mostra que nós não devemos desistir de pessoas ao longo do tempo, ou seja, há pessoas que a princípio podem ser frágeis, mas havendo alguém que pode lhes acompanhar, que pode lhes compreender, entender e apoiá-los, pode ser que sejam pessoas que venham fazer diferença. Depois da viagem, eles foram a Jerusalém para decidir a questão dos gentios e as leis de Moisés, ou a lei de Moisés, e em seguida regressaram a Antioquia. Paulo levou Silas, porque ele teve uma confusão com Barnabé, e, e Barnabé decidiu ficar com Marcos, andar com Marcos, e Paulo, por sua vez, decidiu andar com Silas. Na verdade, Paulo decidiu andar com Silas e Barnabé permaneceu com Marcos. Paulo levou Silas em sua segunda viagem missionária, a qual se concentrou na Macedônia e na Grécia. A terceira viagem de Paulo, mais uma vez originário de Antioquia, vai focalizar a Ásia, com Éfeso como seu quartel-general. A fé cristã de Paulo se caracterizou por incansável dedicação à causa de Cristo em face do sofrimento. Neste caso, Paulo é alguém que sofreu muito e que provavelmente, se fosse nos dias de hoje, provavelmente teria desistido. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, podia desistir, mas Paulo permaneceu firme. E ele possuía claro senso de vocação divina, forte amor por seus conversos, inabalável convicção e autoridade, bem como constante espírito de dependência de Cristo em tudo quanto fazia. Em Paulo, ele tinha senso de que ele fora chamado por Deus. Eu acho que isso é muito importante em nós, porque alguém que não tem senso de chamada de Deus, não é possível poder fazer alguma coisa relacionada ao ministério que vale a pena, ou que vale a pena. E ele também tinha forte amor por seus conversos. Então, se não temos amor pelas almas perdidas, provavelmente poderemos estar a brincar. Então, é preciso que também se tenha amor pelas almas. Então, o senso de vocação e o amor pelas ovelhas, amor pelas almas, e isso ajudou bastante na convicção de Paulo e na sua constância e, acima de tudo, dependência de Cristo enquanto fazia a obra. As cartas igrejas, nós temos aqui as datas da sua escrita, o local em que foi escrito, cada carta foi escrita o destino. Romanos, escrito no ano 57 a 58, em Corinto, não é? Local da escrita, e o destino era para crentes de Roma. 1 Coríntios, escrito no ano 55 a 56, em Éfeso, para a igreja de Corinto. 2 Coríntios, no ano 55 a 56, em Macedônia, para a igreja de Corinto. Gálatas foi escrito no ano 49 a 50, em Antioquia, para cristãos da Galácia. Efésios foi escrito no ano 61 a 63, em Roma, para a igreja de Éfeso. Filipenses, no ano 61 a 63, em Roma, para a igreja de Filipos. Colossenses, no ano 61 a 63, em Roma, para a igreja de Colossos. 1 Tessalonicenses, no ano 51, em Corinto, para a igreja de Tessalônica. E 2 Tessalonicenses, no ano 51, em Corinto, para a igreja de Tessalônica. E carta a indivíduos, neste caso, que desdobra-se em pastorais e pessoal. 1 Timóteo, escrito no ano 63 a 66, em Macedônia, para o pastor Timóteo.
Segunda Timóteo, escrito no ano 67, em Roma, para pastor Timóteo. Tito, escrito no ano 63 a 67, em Roma, para pastor Tito. E Filemão, no ano 61 a 63, em Roma, para Filemão. As três cartas pastorais, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. E a última carta pessoal é Filemão. Agora, Romanos. Qual é a ênfase de Romanos? O que é que trata Romanos? Romanos, estamos a falar da primeira carta, neste caso escrita no ano 57, 58, em Corinto, para crentes de Roma. A carta aos Romanos fala da justificação pela fé. Ou seja, a ênfase desta carta é a justificação pela fé. Foi escrita a carta para apresentar a doutrina cristã sistematicamente para uma igreja que não foi fundada por um apóstolo e preparar a igreja para a chegada de Paulo. Neste caso, Paulo viajava para a Espanha, então ele quer passar a visitar a igreja e ele escreve, não é, a esta igreja que não foi fundada por um apóstolo para preparar a sua viagem, mas ao mesmo tempo para embasar a igreja na doutrina dos apóstolos. Paulo escreveu Romanos com o fim de revelar o soberano plano divino de salvação, a fim de mostrar como os judeus e gentios fazem parte deste plano. Neste caso, e também para exortá-los a viver de forma justa e harmoniosa. Então, aqui Paulo mostra que o plano divino da salvação, não é? Contém lá ou inclui gentios também. Não é apenas para judeus, mas também inclui gentios. Mostra como os judeus e gentios estão juntos ou fazem parte deste plano, ambos povos. E, mais uma vez, ou seja, e também ele escreve para exortar a viver de forma justa e harmoniosa. Neste caso que o povo, os judeus e gentios que estavam em Roma, pudessem viver em harmonia, pudessem viver de forma justa em Cristo Jesus. Paulo não escreveu Romanos para discutir problemas específicos na igreja, e sim para preparar os irmãos para a sua visita a muito esperada daquela igreja estratégica. Então, estamos a dizer que ele não recebeu nenhum relato sobre problemas da igreja, nenhum relato sobre a situação da igreja. Paulo ele escreve para prevenir a igreja. Ele escreve não necessariamente para discutir algum problema, porque não havia sido relatado um problema para discutir, mas simplesmente é para preparar os irmãos. Olha, queridos, eu vou passar daí e ao mesmo tempo instruir e edificar a igreja na doutrina dos apóstolos. Ao escrever esta carta, Paulo esperava edificar os crentes de Roma em seu conhecimento e fé e encorajar esta igreja mista, judeus e gentios, a trabalhar unida como um só corpo. Que trabalhando unidos, judeus e gentios, eles só saem a ganhar do que a perder. Quais são os dados importantes que podemos ter aqui? É que a origem da igreja é desconhecida. Acredita-se que provavelmente tenha sido fundado por um dos irmãos que converteu-se no dia de Pentecostes, que não era apóstolo, por isso que era importante que a igreja fosse doutrinada dentro dos fundamentos apostólicos. A preocupação de Paulo em apresentar sistematicamente a doutrina cristã é bem provável, porque esta igreja não tinha sido fundada por um apóstolo e havia necessidade de se doutrinar bem esta igreja, o que está em Atos capítulo 2, 42 a 47, de permanecer no ensino dos apóstolos. E a igreja precisava disso. Romanos é o livro mais doutrinário da Bíblia e a carta mais formal de Paulo. Claro, Paulo não conhecia a igreja e é pela primeira vez que vai ter contato, então a carta justifica-se o fato de ser formal e é carregado de muita doutrina, porque a ideia é embasar a igreja e que antes não tinha esta doutrina dos apóstolos. Paulo apresenta de maneira sistemática a doutrina da justificação pela fé e as respectivas ramificações que advêm da justificação pela fé. Romanos foi o livro que mais influenciou a história da igreja. Estamos a falar a reforma
desde os precursores da Reforma, o pai da Reforma, os que, neste caso, Martinho Lutero, foi influenciado grandemente por esta obra. Ele acreditava muito na justificação pela fé, que não precisava pagar indulgências para ser salvo, e acreditava que a salvação não é produto de obras meritórias, mas é produto da graça de Deus, ou seja, a fé, somente pela fé, sola fides, é que a pessoa é salva. Temos aqui a palavra-chave, não é? Que é o justo, versículo-chave 16 a 17, onde nós temos Paulo a dizer que eu não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, depois do gentio ou grego, e nele se manifesta, e no Evangelho que se manifesta a justiça de Deus, de fé em fé, por quanto está escrito, justo viverá pela fé. Temos capítulo-chave, seja 8, que vocês podem ler, e outro versículo-chave, 21 a 25. Qual é a vista panorâmica desta obra, desta carta? Temos aqui a revelação da justiça de Deus, que temos a condenação, neste caso a necessidade da justiça de Deus, que Paulo aqui vai apresentar, não é? A necessidade da justiça de Deus, depois vai falar da justificação, que é inspiração da justiça de Deus, que vai produzir a salvação, e também fala da santificação, que é a demonstração da justiça de Deus, e que são matérias doutrinárias, neste caso a doutrina que Paulo expõe para a igreja. Vindicação da justiça de Deus, temos aqui o passado de Israel, que estamos a falar da eleição, e temos o presente de Israel, que estamos a falar da rejeição, e o futuro de Israel, que estamos a falar da redenção, aliás, restauração. Aqui vemos a questão da soberania de Deus, Deus estando no controle da história. Temos também a aplicação da justiça de Deus. Na aplicação da justiça de Deus temos dever dos cristãos, liberdade cristã, onde Paulo vai deixar claro nessas obras quais são os deveres cristãos e até onde o cristão vai e não vai. Então, dividimos aqui a revelação da justiça de Deus, a vista panorâmica, a vindicação da justiça de Deus, a aplicação da justiça de Deus. Na revelação da justiça de Deus e vindicação da justiça de Deus, temos a doutrina paulina, não é? Que é exposta aqui em Romanos, e na vindicação da justiça de Deus temos o comportamento cristão que é esperado a todo crente de Roma. Qual é a contribuição deste livro para a Bíblia? É que Romanos não foi a primeira das epístolas de Paulo, mas foi adequadamente posta no início do corpus paulino. Não só porque se constitui a maior obra, mas porque fornece um fundamento doutrinal sobre o qual as epístolas são construídas. Estamos a dizer que a justificação pela fé é o fundamento para todas as outras doutrinas que as epístolas vão trazer ou vão discutir durante as nossas apresentações ou durante as cartas que nós vamos ler ou que é possível serem lidas em casa. Paulo não passava de um estranho para a maioria dos crentes romanos. Daí a longa introdução e não buscou refutar erros específicos na igreja deles, até porque ainda não conhecia muito bem a igreja. E, de fato, esta longa introdução, um pouco mais detalhada, é mesmo para que a igreja de Roma pudesse conhecer ou saber quem é o Paulo. Esta é primeiramente uma epístola preventiva e não necessariamente uma epístola corretiva, porque Paulo visa prever um provável, ou seja, visa prevenir um provável conflito que poderia acontecer mais tarde com a igreja entre judeus e gentios. Cristo em Romanos, Paulo apresenta Jesus Cristo como o segundo Adão, cuja justiça e morte substitutiva proveram justificação para quantos depositam nele sua fé. Estamos a dizer que Cristo é o segundo Adão, que através dele, a igreja tem vida, ou seja, a raça humana tem esperança de vida. Com Adão entrou a morte, com Cristo entrou vida. Com Adão, o pecado abundou, entrou o pecado e com Cristo superabundou a graça. Sua morte e ressurreição são a base para a redenção, justificação, reconciliação, salvação e glorificação dos crentes. Estamos a dizer,
A obra de Cristo, a morte e a ressurreição, define, são o fundamento da redenção dos que creem nele, são o fundamento da justificação, da reconciliação e salvação e glorificação de todos aqueles que depositam sua confiança em Cristo Jesus. Queridos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar a refletir sobre Romanos, onde o Senhor nos mostra que somos justificados pela fé somente em Cristo. Muito obrigado por esta notícia e obrigado por este privilégio que nós temos de ser redimidos simplesmente pela fé, não pelas obras meritórias. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós e que possamos viver esta justiça do Evangelho que nos foi adquirida por intermédio de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima aula de Coríntios, ou seja, na carta de Coríntios. 1 Coríntios. Obrigado.